Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel. E hoje aqui, gente, nós temos um reforço no nosso time. É o Eduardo Casoni. Ele que é meu amigo de anos, é membro aqui da IBPV. E ele que fez a ponte entre o nosso ilustre convidado de hoje. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas para você, Eduardo. Oi, Adriana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Edifique e vamos aí ter momentos muito agradáveis com o nosso convidado, que desde o ano passado aí estamos tentando trazê-lo e agora, graças a Deus, tivemos a oportunidade, então vamos aproveitar ao máximo. O homem é concorrido, mas graças a Deus a gente está com ele aqui. Seja muito bem-vindo, Sabino. Que é isso, obrigado pelo convite. Que honra, muito legal. Estar aqui no Edifique. Demorou um pouquinho, né? Mas... Um pouquinho, mas não tem problema. Mas chegou o dia, né? Você sabe, eu já te falei, eu marco cerrado que nem um zagueiro. Então estou na marcação, agora deu certo. Muito obrigado pelo convite. Eu vou apresentar aqui o Sabino. Quem acompanha futebol, com certeza conhece. Quem é São Paulino, então, nem se fale, né? Porque o Sabino, ele é zagueiro do São Paulo. Ele já passou por grandes clubes como o Santos, o Curitiba, o Sport. Ele é casado, é pai de 2 crianças. Nasceu em Brasília, mas foi criado na Bahia, né? E, claro, é nosso irmão na fé aqui. Então, ele tem muita história para contar, o seu testemunho é muito bacana e tenho certeza que você vai ser edificado. Vou deixar, bate a bola aí, dá o primeiro. Vamos lá, eu vou iniciar os trabalhos e já te perguntar sobre a sua infância. Você, em algumas oportunidades, conta que nasceu em Brasília, mas com dias você foi para a Bahia. Como que foi a infância do Sabino na Bahia? Foi uma infância difícil em termos financeiros, mas suprida por muito amor da família? E será que o Sabino, pequeno, viu no futebol uma forma de alçar voos, abrir portas para o Sabino adulto? Então, como vocês bem falaram, nasci em Brasília, né? Na Ceilândia, mas com 2 dias, 3 dias de vida, eu fui para Santa Rita de Cássia, né? Que é onde minha família vivia. E minha infância foi uma infância como acho que a maioria das crianças, né, de antigamente, uma infância um pouco difícil em relação ao financeiro. Nunca passei necessidade, mas passei muita vontade, né? Graças a Deus, minha família sempre me apoiou, sempre me deu o que eu precisava, não o que eu queria, né? Mas bem, eu sou filho de um ex-atleta de futebol, né? Meu pai foi jogador profissional, então eu costumo sempre falar, né, que esse sonho começou muito antes de eu nascer, né? Esse sonho começou com meu pai, né? E quando ele teve o filho ali, homem, né? Que ele primeiro teve a menina, né? A minha irmã Cauana, e depois ele me teve, né? Então, quando ele me viu sendo canhoto, com 11 meses, ele falou, opa! Canhoto já é especial. Exato. E aí eu tive uma infância muito boa, assim, graças a Deus, cara. Eu sempre fui um menino muito amado pelos meus pais. Eu acho que até um pouco demais, assim, né? Porque eu costumo falar que eu sou um cara muito privilegiado, né? Quando você tem uma mãe, você já é um cara privilegiado. É verdade. Eu tive 3, irmão. Eu tive 3 mães, assim, que... 4, na realidade, né? Que, poxa, me amaram de verdade, cuidaram de mim. Eu sou um homem hoje através... muito do que elas me ensinaram. Mas foram o quê? Tias suas? Uma é minha tia de sangue, tá, que é irmã da minha avó, né, que criou meu pai. Meu pai também foi criado lá em Santa Rita, né, mas a mãe dele morava em Brasília. Então, essa mãe, né, que eu chamo ela de mãe Rita, né, tinha minha madrinha e minha tia Rosa. Inclusive, o número que eu jogo, acho que o Edu sabe, é por conta dela, né? Que ela faleceu tem alguns anos e eu uso a 35 por conta dela, que ela fazia aniversário dia 30/5, então eu uso o 35 em homenagem a ela. Então, graças a Deus, eu tive essas 3 e minha mãe, de fato, que é a minha mãe Carlita. Então, eu costumo falar que eu sou um cara muito privilegiado de ter 4 mães, cara, que, puxa, que bacana, me amaram, me incentivaram, né? Então, sou muito privilegiado. Você teve um lar, então, estruturado.
Tive, graças a Deus, cara. Graças a Deus. Você tem uma irmã, é isso? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Exato. Tá. Uma mais velha e uma mais nova. Uhum. E aí, então, como você falou, esse sonho nasceu ali, vendo seu pai jogando, você olhava ele e já se espelhava, poxa, eu quero ser um grande jogador. Assim, eu costumo falar que eu queria só brincar de bola, né? Eu acho que esse lado de tipo de olhar para o futebol e ver que era uma oportunidade de ganhar dinheiro, acho que isso foi ao longo do tempo, assim, né? Mas quando eu me entendo por gente, assim, pequenininha, eu só queria brincar, sabe? Acompanhava meu pai em todos os jogos, assim, minha mãe jogava vôlei, minha irmã handebol, meu pai jogava futebol, vôlei também. Então, eu nasci numa família esportista. Esportista. Exato. Então, isso sempre gerou em mim algo especial, assim, sabe? Pelo vôlei, pelo futebol. Então, eu costumo falar que esse sonho nasceu através do meu pai, né? De ser jogador, porque ele foi um jogador também. Então, Como que é o nome do seu pai? Kedmon. E ele foi jogador de qual time? Ele jogou no Gama, jogou no Galícia, na época o Galícia era muito forte na Bahia. Jogou Região Português centro, Santista aqui. Nordeste do país, centro, né? Gama exato. é Brasília, Brasília, exato. E jogou na Português Santista, no Jabaquara aqui. Então ele foi jogador, então eu sempre... E é uma curiosidade que eu sempre quis ser pai cedo. É mesmo? Por conta da experiência que eu tive com meu pai. Ah, que eu bacana. sempre ia com eles nos jogos, sempre ia ele e minha mãe, né? Quando eles eram casados, hoje eles são separados, mas quando eles eram casados eu sempre ia. Eu lembro até hoje que ele tinha uma Dream, que é meio com uma bisa assim, e lá na minha cidade tinha uma subida assim meio íngreme, né? E aí eu lembro muito assim, cara, nós indo pro estádio, eu, ele e minha mãe, ele era um pouco gordinho, minha mãe também, a bizinha indo a 2 km por hora, sofrendo. Exato, e nós indo pro estádio assim, eu todo feliz de poder estar com meu pai jogando bola e eu lá jogando bola no vestiário. Então, são coisas que são memórias afetivas que eu tive com meu pai, como né? marca, né? Exato, e eu tento passar isso com meu filho também, né? O seu filho tem quantos anos? 2 anos. 2 anos e você tem uma menininha. E a mais velha tem 4. Ai, que bacana. Então eu tento trazer esse lado que eu tive com meu pai com eles também, né? E é muito bom ver essa relação, né, pai e filho. Conversava com seu pai antes. E ele está aqui acompanhando, ele né? está acompanhando o seu Kedmon. E aí ele falou para mim assim, meu filho é um ótimo filho, é o meu melhor amigo e é um ídolo no qual eu me inspiro. Nossa. Como jogador. E eu achei muito bonito isso que ele falou, né? Essa troca, essa reciprocidade pai e filho, né? Sim, é um privilégio. Eu sempre fui muito amigo do meu pai, cara. Sempre, muito. Ele é um cara meio um pouco zangado, assim, né? E ele é um cara de demonstrar os seus sentimentos, assim, fáceis, né? Então, todos os, vamos dizer assim, os segredos que ele tem, ele me conta, assim, né? E eu acho muito bacana, porque é um cara de 51 anos contando com um cara de 28, sabe? Nossa. Então, assim, é algo extraordinário, assim, que eu vivo com ele, né? Ele tá passando um tempo comigo aqui, que ele tá fazendo alguns exames e um check-up geral, né? Tava subindo com ele de carro e falei, pô, pai, você lembra quando o senhor tava descendo aqui para Santos, que eu morava no alojamento, né? E ele desceu com R$12, cara. Passou mal na estrada. E hoje nós... estávamos lá no meu apartamento em Santos, hoje estamos subindo de um carro relativamente bom. Olha só como as coisas são, né? Então nós estávamos relembrando essas histórias que eu tenho com ele, né? E foi muito bacana, assim, né? De ver o que Deus fez, né? Em nossas vidas, assim. Sim, muito legal. Porém, hoje você está, né, num superclube, né? São Paulo. Mas eu acredito que não deve ter sido fácil chegar até aqui, né, Sabino? Como que foi essa trajetória? Conta pra gente os percalços, como você chegou até aqui. Não, foi árdua, né? Uma trajetória árdua, assim, né? Eu comecei a jogar, assim... Comecei na minha escolinha lá na minha cidade, Santa Rita de Cássia, com 3 anos de idade. Então, era muito novinho. Com 3 anos? 3 anos, é. Fui o primeiro aluno lá da minha escolinha. Meu Deus! Então, comecei muito pequeno, assim. Só que, como eu falei, né? Eu só queria brincar de bola, né? Chutar a bola. Nem jogar, né? Brincar de bola. Foi passando o tempo, e aí eu, com uns 7, 8 anos, eu comecei a ter essa vontade de falar, cara, eu quero virar um jogador. Quero, de fato, ser um jogador de futebol, né? E aí comecei a treinar, agora com o intuito real de virar um jogador profissional, né? E aí, com 11 anos de idade, eu fui para o Paraná, para o PSTC.
Eu fiquei lá 5 meses, morando sozinho, cara, tristeza do caramba. É mesmo, sozinho, a família, não dava para sua mãe acompanhar? Não. E aí foi um período muito difícil, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu tinha saído de casa para morar assim, né? Longe dos meus pais. Eu sempre fui um cara muito família, né? Como eu falei antes. E aí fiquei 5 meses lá. Depois voltei para minha cidade e aí foi um período muito difícil, assim, né? Porque passei um ano lá, aí eu, com 2011, eu fui fazer um teste pro Santos também, uma peneira, né? Lá perto da minha cidade. E eu não pude fazer. Adoeci, não pude fazer. Estava na cidade, tudo certo para fazer. Eu cheguei lá, adoeci, não pude fazer. Beleza, aí voltei para casa. Quando foi no ano seguinte, 2012, teve outra cidade também, próxima também. Foi fazer um teste do Santos lá. E aí, um mês antes dessa peneira, cara, eu tive uma fratura no pé. Machuquei meu pé, não conseguia andar direito. Enfaixei, andar de muleta. Um mês antes. E aí, passou um mês, eu fui fazer essa peneira com meu pé doendo ainda. Meu pé... Nossa. Doendo. E aí, eu lembro que na primeira bola, assim, eu fui cobrar um tiro de meta, porque o goleiro não conseguia. Fui chutar, chutei bola com o chão, com tudo. E aí, continuei e tal. E aí, passei, né? Assim, no primeiro período ali, né? E aí, isso foi... Acho que maio, abril, por aí. E aí eu passei, os caras falaram que eu ia em agosto. E aí um mês antes de eu ir para o Santos, essa tia minha, que eu considero uma mãe, né, que é a tia Rosa, que eu uso o número por causa dela, ela faleceu. E aí eu pensei em parar, assim, de jogar bola e tal. Foi um período muito difícil, assim, né. E aí passou um mês, eu fui, cheguei no Santos lá para fazer teste, e aí era para começar na segunda, não consegui começar na segunda, só foi começar na terça. Então eu já tinha perdido um dia de teste. De teste. E para quem conhece o futebol sabe que um dia de teste é preciosíssimo, né? Isso foi numa terça. Na quinta-feira, tinha feito um treino lá no Santos, né? E estava voltando para o alojamento onde nós estava ficando, né? Eu e meu treinador. Quando nós chega lá, tinha ido eu mais uns 4 meninos fazer teste lá, não só no Santos, mas na Portuguesa Santista também. E nós estávamos ficando na casa do rapaz da Portuguesa Santista. E ele descobriu que um menino que estava treinando lá foi fazer teste no Santos. Ele não gostou e tal. Aí quando eu chego com o meu treinador assim, Joãozinho, os meninos com a mala para fora. Oi, o que você está fazendo aqui, cara? Falou, os caras colocaram nós para fora aqui, falaram que nós não vamos mais ficar aqui. Nossa. Mandou nós se virar. Todos os meninos e só o treinador de adulto. Exato. Olha só. E aí ele falou, Joãozinho, né? Falou, cara, peraí que eu vou tentar ver o que está acontecendo. Aí ele foi lá, falou, você não pode mais ficar aqui, tem que ir embora. Beleza, aí olhou um para cara do outro e falou, e agora? Todo mundo sem dinheiro, vamos para onde? Sem conhecer nada. Quer dizer, e o pai, a mãe, a família na Bahia. Exatamente, sabendo de nada, achando que tá tudo bem. Tudo bem. E aí nós achamos um lugar lá que até hoje, inclusive semana passada ele estava aqui em Santos e nós estava relembrando essa história. Falou, João, até hoje eu não sei onde é esse hotelzinho que nós ficamos, cara. Bora aqui tem não sei quanto tempo, até hoje eu não sei onde é esse lugar. Parece que tinha sido Deus que tinha nos enviado para lá, né? E aí isso foi na quinta. Cara, na sexta, o Santos falou que eu iria alojar. Olha só. Benção. E nessa época, você já conhecia Cristo ou não? Não era cristão ainda. Isso foi em 2012, eu só fui me converter em 2015, se eu não me engano. E aí, fiquei no Santos, né, até 2021, com o contrato até 2021. Só que em 2019 eu fui para o Curitiba de empréstimo, aí fiquei 19 e 20, voltei 21 e depois fui para o Sport. Aí fiquei lá até 23, né? E aí 24 eu pude ter essa oportunidade aqui no São Paulo. E tá lá até hoje. Tô lá até hoje. Agora, vamos falar um pouquinho da sua conversão. A sua família, ela era cristã? Ela professava alguma fé? Como que você conheceu a Cristo? Fala um pouquinho dessa história. Eu vim de família católica, né? Fiz primeira comunhão, crisma, fiz tudo. Que manda ali
os católicos, né? Daí eu vim para cá, eu falei em 2012, né? Aí quando foi em 2014, eu comecei na igreja, IBCA, Igreja Batista Central de Oração, nosso pastor Carlos Alberto. E aí eu comecei a frequentar, e aí eu conheci um cara que mudou minha vida, assim, que foi o Kleber, né? Mas você passou a frequentar, assim... Não, só frequentar, uma só. vontade sua ou alguém que te chamou para ir? Assim, porque fica muito próximo da vila ali, a igreja, né? Então, os jogadores quase todos iam ali. Tá. Vocês passavam lá culto em e frente. tal. A meninada da base se ia reunia, ali, vamos tá, no culto. Mas Lá- não era a minha minoria, assim, sabe? Tá. Alguns Alguns iam e, enfim. Até Mas porque nada muito geralmente sério. nas reuniões das igrejas tem um lanchinho, Exato, uma exato, meninada. exato. Vamos lá. Exato. E aí eu frequentei algumas vezes, em 2012 isso, mas não passou disso. Quando foi em 2014, eu conheci o Kleber, que aí aí eu comecei a frequentar mais, né? Ele começou a ser muito O chato. Kleber é um jogador? Não, Ou não? foi ele que começou os atletas em oração lá da igreja, né? Nossa, que temos um ministério lá chamado os atletas em oração, que é toda quinta. E ele foi um dos que começaram. Então ele tinha esse contato com os atletas, Que né? legal. Pra poder. E aí ele começou a chamar alguns e entre esses eu tava no É meio. o ali. Atletas em Adoração, né? Isso. É mais ou menos a linha do Atletas Exato, de Cristo, Tá. exato, né? exato. E aí é de quinta às 8 horas e no final tem um lanche. Tá. Né? E aí eu comecei a frequentar, 2014, por aí. E eu costumo falar que minha vida com Cristo foi tudo repentino, assim, cara. Foi tudo do nada, né? Eu lembro que uma vez nós fomos no hotel visitar o Thiago Ribeiro, um ex-atleta. Ex-atleta não, acho que até ele tá Ele jogando tá ainda, eu não sei finalizando, se- mas já tá dos 40 para cima, É. já quase. E aí ele contou um testemunho de um rapaz que Deus falou para ele ir para o aeroporto, que ele ia viajar, só que ele não tinha passagem nem dinheiro. E ele falou, cara, Deus, como é que eu vou? Aí ele falou, cara, só vai e já era. Né? Não Tô importa mandando, como, obedece. Chega lá sem nada. Exato. E aí o rapaz chegou, foi no balcão, a passagem dele estava comprada com o nome dele. Misericórdia. Então isso me impactou, né? Eu falei, rapaz, que Deus é esse que eu não conheci, né? E fiquei isso na minha cabeça, né? E aí, depois desse momento que ele falou, eu não prestei atenção mais nada do que ele falou, só fiquei pensando nisso. E aí ele ficou conversando com o Kleber, com o pastor Carlos, e eu nem ia para eles mais, né? Eu tava só pensando, cara, como que esse cara, como que Deus fez isso, como Deus faz isso? Ficou naquilo na minha cabeça martelando. Aí nós voltamos, né? E aí deixamos o pastor em casa, fomos para a igreja. Eu cheguei no Kleber e falei assim, Kleber, eu quero me converter. Aí ele, como assim, cara? Eu falei, não, eu quero me converter, cara. Aí, o que eu faço? Aí ele, não, cara. Eu falei, cadê o pastor Carlos? Será que tá na casa dele? Será que tá dormindo? Aí ele falou, cara, acabamos de deixar ele lá. Ele não vai dormir de uma hora para outra, né? Então, vai lá. Aí eu fui lá. Aí cheguei na casa do pastor e falou, pastor, eu quero me converter, o que eu preciso fazer? Aí ele, não, filho, vem aqui, vamos fazer uma oração e tal. E aí ali foi a minha conversão, assim, né? E aí eu comecei a frequentar mais ainda a igreja, comecei a ter discipulado com o Kleber. Depois chegou o Alisson, né? Que virou meu professor de discipulado. E aí, numa terça-feira, o pastor Carlos, nós tínhamos uma classe lá de discipulado, né? O Alisson, o meio-campista do Santos? Não, o Alisson Cassiano, zagueiro. Ah, tá, o zagueiro, tá. Daí ele falou, numa terça ele falou, no domingo vamos nos batizar. Vamos batizar, né? Vocês querem? E eu sempre fui um cara que sempre respeitei os meus pais. Nunca quis fazer nada contrário à vontade deles. Eu sempre tive isso comigo, né? E eu falei, cara, eu não vou porque eu não conversei com meus pais ainda, eu não sei qual vai ser a reação deles, então eu quero conversar com eles ainda. E sempre ficava nessa, né? E aí, antes disso, já estava conversando sobre batismo com o Alisson, e eu sempre falava, Alisson, cara, eu não quero me batizar agora, porque eu quero conversar com meus pais. Como eles são bastante católicos, eu quero ter essa coragem que eu tô sem ainda, né? Essa mudança drástica, né? Que vai acontecer na minha vida, eu quero. Mas eles já sabiam que compartilhar. você estava indo na igreja? Eu sabia que eu frequentava, mas nada muito sério. Tá. Né? E aí, isso foi numa terça. Na quinta tem os atletas. E eu falei que não iria me batizar no domingo. Quando foi na quinta, depois do culto, eu cheguei no lado e falei, Carlos, eu quero me batizar. Ele, cara, como? Na terça-feira tu falou que não queria, agora você quer. Cara,
Eu não consigo, Aquilo ficou eu não queimando consigo, no seu eu não coração. consigo explicar, só sei que está gerando um fogo no meu coração, que eu quero me batizar, quero seguir uma vida concreta com Deus, reta com Deus. Eu falei, cara, amém, eu vou falar com o pastor e vou ver se dá tempo ainda, né? Porque tem que ter todo um preparo e tal. E aí chegou no pastor e o pastor falou, não, lógico, vamos batizar. E eu me batizei. Olha só. Sempre foi muito rápido, assim, minha conversão, o meu batismo, assim, foi tudo muito... E aí depois eu falei para meus pais, falei, ó, me converti, como é que foi me isso? batizei. E aí, a princípio, minha tia, vamos dizer assim, não queria. Minha tia, minha mãe, até meu próprio pai mesmo ficou meio assim, porque é uma família católica, né? Então, eles sempre tiveram uma ideia de igreja, de religião, aquela, né? E aí, meu pai falou, não, calma, eu vou lá em Santo, vou saber como é que é, e vocês ficam nas suas aqui, não fala nada para o menino não, que eu quero saber como é que é essa igreja, se é uma igreja séria, como é que vai ser, ou se é só fogo de palha dele, né? Aí ele veio, conheceu o pastor, conheceu a igreja, conversou Olha, com o ele pastor. foi conhecer, então, ele exato. quis entender lá o que Exato, que e ele estava sempre foi assim, acontecendo. cara, ele na escola sempre Cuidadoso, quando né? ele ia para Santa, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na escola, perguntava como é que estavam minhas notas, sentava com a diretora sobre o meu comportamento. Então ele sempre foi esse cara assim, né? Ele foi na igreja. Zeloso, né? Exato. E que leva também a contrapartida que você tinha esse respeito Exato. por que eles iriam pensar, então você queria conversar, né? Exato. E aí ele conheceu a igreja. Hoje as pessoas gostam mais dele do que de mim. Minhas amigas gostam mais dele do que de mim. E ele vai de vez em quando? Vai. Inclusive, sábado nós estávamos lá. Olha, que bacana. E aí, quando ele voltou para minha cidade, falou assim, ó, vocês não vão falar nada, falou para minha mãe e para minha tia, ó, vocês não vão falar mais nada para ele, a igreja é séria, ele quer mudar, acho que isso vai ser bom para a vida hoje, dele. Então, então, vocês ficam nas suas aí, deixa a família, então, hoje Exato. aceita, Não aceita, te minha mãe apoia. também frequenta a igreja, meu pai frequenta a igreja, quando ele vem aqui algumas vezes, né? Então, é um processo, né? Como Sim, foi na minha vida, eu sim. creio Sim. que pode ser na deles também. Né? Amém. Que bacana. Amém. E aí, assim, eu dei uma pesquisadinha, né, sobre a sua vida. Teve um certo momento aí que você acabou se desviando um pouco, Sim. né? O que aconteceu, Sabino? Foi o fato de você estar ali, porque a gente sabe que o mundo do futebol tem muita coisa envolvida, né? Sim. É fama, é dinheiro, é mulheres, né? É uma vida que você tem que ter muito foco, Exato. né? Assim, eu costumo falar muito assim, né? Você pode não ter dinheiro, você pode não ter fama, você pode não ter mulher ou marido, mas se você tiver Deus, você tem tudo. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, pode ter esposa, marido, mas se você não tiver Deus, de nada vale. Então, eu acho que a minha desviada do foco ali foi justamente deixar Deus de lado e focar em outras coisas. Eu acho que esse foi o meu erro, sabe? Eu acho que esse é a maioria dos erros de pessoas que não que se desviam da palavra é esse. Esquecem de Deus. Não é que o dinheiro faz ele mudar, não é que fama faz ele mudar. Eu acho que a sua relação e a sua intimidade com Deus, quando ela é diminuída, eu acho que dá brecha e dá espaço para as coisas tomarem conta de você, né? Então, eu tenho certeza que esse desvio na caminhada, ele aconteceu por conta que meu alvo não estava sendo mais Cristo, assim, né? Não lia a Bíblia, não orava, não tinha comunhão. Estava ficando em segundo plano. Estava ficando em segundo plano. Então, isso gerou outras coisas em meu coração que acabei me desviando da palavra. Só que, quando a palavra fala, né, que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão, né? E eu pude perceber isso vivenciado assim na minha vida, porque quando eu encontrei pessoas que me colocaram novamente no caminho de Cristo, no foco que era Cristo, minha vida voltou ao ser o que era antes, e eu estou aí até hoje com a graça de Deus. Ai, que legal. E você fala muito assim de relacionamentos, né, de pessoas, como é importante, a gente não pode caminhar sozinho. A gente tem que ter pessoas ali para apoiar. Exato. Né? Acho que como tudo na vida, né? Se eu sou jogador hoje, se eu sou jogador hoje, foi através de várias pessoas que me ajudaram. Né? Se você tem uma família de sucesso hoje, poxa, eu tenho certeza que seu esposo ou sua esposa e várias outras pessoas foram importantes para isso, né? Para ter uma família consolidada, ter uma família amada. Então, eu acho que tudo na vida é através das amizades, das pessoas que
que você escolhe estar ao seu lado, né? E a palavra, a mesma Bíblia que fala que em todo tempo é um amigo e na angústia se faz irmão, fala que as más companhias corrompem o bom costume. Então, parece que é Deus falando assim, cara, escolha bem as pessoas que vão estar ao seu lado, porque essas pessoas podem te jogar para cima ou podem te jogar para baixo. Então, escolha bem as pessoas que estão. E eu sempre fui um cara de muitas amizades, né? No meio do futebol, acho que o Edu vai entender melhor, porque ele viveu um pouquinho do futebol, né? É muito difícil você ter amigos de verdade, porque é um meio de competição, um meio de... Poxa, hoje eu comecei no Santos, fui para o Curitiba, passei pelo Sport, vim para o São Paulo. Então, a nossa vida é muito corrida, né? E para você pegar uma intimidade, uma confiança, demanda tempo, não é de uma hora para outra, né? Então, muitas vezes, você não tem esse tempo de ter essa comunhão com as pessoas. Mas, graças a Deus, cara, eu sempre fui um menino muito abençoado nesse sentido, cara, porque eu consigo criar amizades rápidas. Quem me conhece sabe que eu sou um moleque brincalhão, um moleque do bem, assim, que eu gosto de envolver as pessoas que estão ao meu redor, de fazer um ambiente alegre, sabe, para ter um ambiente mais tranquilo, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja nas minhas amizades. Eu e meu pai temos 2 amigos que, cabra velho já, cara, ficaram sem se falar um tempão. E aí eu fui para Brasília um dia, conversando lá, e, cara, chama fulano para vir aqui. Mas não pode vir porque ele é brigado com o sindicato. Eu falei, não, chama ele, fala para ele vir aqui. Cara, ele chegou lá, coloquei os 2, o menino de, sei lá, tinha 20 anos na época, 18 anos, o cara com 30 e poucos anos, 40. Nossa. Barbado velho. E um menino de 18 anos colocando os 2 para conversar e se acertar. Olha que bacana. Então, eu sempre fui esse menino de cara, vamos tá todo mundo bem? Vamos ter uma relação saudável aqui todo mundo? Porque eu acho que isso faz com que todos cresçam. Não somente eu, mas todos que estão à minha volta, ao meu redor, né? Então, eu creio muito no poder da amizade, cara. Eu creio muito no poder da unidade, na realidade, né? Eu creio muito nisso, que eu acho que se formos pegar a igreja primitiva, ela só cresceu através da unidade, né? Então, você comentou que essas mudanças, né? Hoje você está num clube, amanhã você vai para outro. Isso dificulta essa questão da unidade e da amizade. E com relação a congregar, né? A criar relacionamento entre irmãos, a estar em koinonia, você consegue ter... eu frequento tal igreja, eu sou membro de tal igreja, e lá eu vou. Como é que é essa situação? Assim, é porque é um pouco difícil, né, conciliar o nosso tempo de atleta com normalmente os dias de culto da igreja. Então, normalmente os cultos são de sábado, domingo, quarta. E normalmente... Os dias dos jogos. Exato. Então, esses dias são os jogos. Mas, óbvio que quando tem oportunidade, nós vamos na igreja. Nas férias, né? Exato, também, né? Então, assim, lá em Curitiba eu frequentava Alcance, que era o pastor... Eu não lembro o nome do pastor, Luciano mas eu Subirá. sei... tá. Luciano Subirá. Lá em Recife eu ia na Zion, que é do Theo Hayashi. Então, eu sempre costumo frequentar as igrejas ali, né? Que Nos minha esposa, locais. as locais assim, né? E aqui em São Paulo eu vou muito lá de Santos, porque geralmente quando tem folga eu vou para lá, né? Então, é um pouco complicado nesse quesito, mas sempre quando tem oportunidade, não somente especificamente falando de mim, né? Mas acho que os atletas que são cristãos, eles frequentam, eles vão, né? Assim, é difícil, mas... E no clube? Eu sei que nos clubes pelos quais você passou, sempre você tinha um grupo de comunhão, né? Vocês faziam reuniões, cultos pré-jogo. Agora no São Paulo, como é que é essa situação? Graças a Deus, assim, tanto no Curitiba quanto no Esporte, quanto no Santos também, nós fazíamos essa reunião, né? Acho que isso é fundamental na vida do atleta, porque, como eu falei, nossa vida é muita correria, né? Pô, um dia você está aqui, outro dia você está ali, joga, treina. Então, tem que tirar esse tempo para adorar a Deus, né? E desde da base que eu me concentro nesse sentido, porque eu fui um cara que praticamente fui alcançado através desses trabalhos de atleta, sabe? Eu sei a importância que isso tem na vida de um atleta. Eu sei o que o atleta sente quando ele está sozinho no quarto, quando ele não está jogando, quando ele não está com
quando ele está com o contato vencendo. Então, eu sei o que o atleta precisa, eu sei do que Você conhece as dores. Exato, ali, né? Eu conheço essas dores porque eu já passei por isso. Então, pessoas me ajudaram através desses ministérios, né? Que é através do futebol, que é através de levar a palavra nas reuniões, né? Nas concentrações. Então, isso sempre me motivou e eu creio que é um campo missionário gigantesco, cara. Você Verdade. consegue levar a palavra para pessoas que você nem imagina, cara. Nem imagina. Então, graças a Deus, nós estamos fazendo isso lá no São Paulo hoje, né? Eu e o Luqueta estamos à frente. Teve outras pessoas que passaram, mas não estão mais no São Paulo hoje, mas que foram bastante importantes para essa reunião. E hoje nós estamos lá na luta diária, né? Eu e o Lucas, levando a palavra, falando de assuntos sérios, que muitas vezes hoje em dia está ficando para trás, infelizmente, né? Que é arrependimento, que é perdão. Então, estamos abordando esses temas aí. Deixando a semente. Exato, deixando Que a legal. sementinha ali. Mas então, ali os colegas todos sabem que você Sim, é cristão. sabe. E eles aí nós respeitam. Respeita, lógico. E é até engraçado, né? Que quando alguém precisa, eles sabem onde bater, né? Olha, Ano passado tinha um rapaz que não ia na reunião, que era um atleta, né? E aí eram umas 11h30, meia-noite, né? Bateu na minha porta e eu falei, caraca, que é isso? Nessa hora? Aí bateu. Eu falei, pô, essa hora deve estar batendo errado, deve ser alguma brincadeira e tal. Aí não abri, né? Aí quando foi no dia seguinte, ele falou, pô, sabe não, fui lá no seu quarto ontem, bati lá, pô. Eu falei, pô, mano, achei que era zoeira dos caras e tal. Eu falei, mas o que é, mano? Ele falou, não, mano, é porque minha irmã vai fazer uma cirurgia, eu quero que você ore por mim. Olha que legal. Então, assim, as pessoas sabem onde bater, sabe? As pessoas sim. sabem ali com quem contar ali. Né? Na hora que o negócio aperta, exato. né? E não é o Sabino, gente, pelo amor de Deus. Não tô falando que é o Sabino, mas eu acho que esse entendimento de que as dores que os atletas sentem, eu sei, e por isso que eu costumo levar a palavra, fazer um louvor, porque eu entendo que eles sabem onde encontrar a paz. Não é no Sabino, não é no Eduardo, é em Deus. Sim. E só quem leva a palavra de Deus conhece essa paz que excede o entendimento e pode passar um pouquinho do entendimento do que é essa paz, sabe? E ele falou, cara, eu quero que você ore pela minha irmã, ore por mim, pela nossa família. E aí, poxa, pude orar, pude levar esse pedido para ele, não colocando o nome dele nem falando quem era, mas falando da situação para o pessoal da reunião. Oramos por ele, oramos pela irmã dele, e graças a Deus ocorreu tudo bem, a irmã dele fez a cirurgia. Você vê, é uma forma de você Exato, então é uma pregar, forma de, né? Exato, uma forma de pregar, uma forma de levar a palavra. Né? E por isso que é importante, porque as pessoas sabem onde As bater. pessoas estão com sede e muitas vezes elas identificam aonde elas podem encontrar Exato. a água que vai suprir essa sede, né? Essa necessidade delas. Exato. E, cara, está sendo muito, muito gratificante, assim, né? Poder levar a palavra de Deus em todos os times que eu passei aí, poder compartilhar um pouquinho do nosso testemunho. Eu acho que isso edifica muitas pessoas, né? Porque eu também tenho dores, eu também tenho sentimentos, também tenho tristezas, também tenho problemas na minha família, mas... Inclusive, né, já pegando o gancho aí, a gente sabe, né, que vocês acabam sacrificando muita coisa, né? O tempo com a família, o tempo com os amigos. Como que você procura lidar com isso, Sabino? Então, como a vida do jogador começa muito cedo, você acaba se adaptando a essa ausência, né? De amizade, de dias, datas comemorativas com família. Você acaba se adaptando, não que você acaba se acostumando, que você nunca acostuma com isso, mas você acaba se adaptando a isso, né? Mas sempre quando eu tenho oportunidade, cara, eu procuro estar com os meus amigos, né? Sempre assim, com minha esposa, com minha família, né? Com os meus pais, sempre que tem oportunidade eles vêm para cá. Tem um amigo meu que é muito, muito amigo meu, que inclusive virou pastor recentemente, que costumo chamar eles para vir para São Paulo para nós passar o dia juntos. Costumo fazer churrasco lá em casa para os meus amigos. Então, de certa forma, vai um dia que está todo mundo de folga, assim, dá para fazer isso para poder estar com eles, suprir, né? Suprir um pouquinho dessa ausência de amizade, de família, né? E você lembra que alguma situação, em algum time que você passou, em alguma partida, algum momento que você falou, nossa, Senhor,
essa situação aqui, esse jogo específico, eu preciso da sua ação, eu preciso de um sobrenatural teu, me ajuda. Vem algum momento, alguma situação, ou até de contusão, de um momento que você teve machucado, vem algum evento na sua mente? Então, eu já tive algumas lesões, né? Tenho 4 pinos no pé, 2 fraturas no mesmo osso, tenho um menisco no joelho. Mas o que mais me chama a atenção, assim, eu glorifico a Deus por ter passado, assim, cara, foi a minha vinda para aqui para São Paulo, né? E tudo que ocorreu no começo, assim, né? Da minha chegada aqui, né? Eu estava vindo de lesão, estava com um contrato de risco de 3 meses, passei um bom tempo sem jogar e meu contrato estava encerrando, né? E é muito... É o que eu falo, né? A paz que excede o entendimento só sabe quem leva Cristo no coração, né? Esse amigo meu, Santiago, que virou pastor agora, ele veio para cá, né? Com a esposa dele, que é bastante amiga nossa, da minha esposa. E nós moramos em frente ao parque, assim, nós fomos no parque, assim, andar. E aí ele perguntou, pô, sabe não, como é que tá, mano, a sua vida aí, como é que tá São Paulo, tá bom, tal? Aí eu falei, mano, depende de que área você tá falando. A área do futebol ou a área espiritual? Porque se você perguntar da área do futebol, tá uma negação, mano. Não jogo, não tenho oportunidade, parece que cada dia que passa tá mais distante, meu contrato tá se encerrando e eu tô triste. Tem vezes que eu chego no treino, só quero orar a Deus, vou pro banco de reserva e falo, Deus, me sustenta. Não tenho alegria, não tenho ânimo. Às vezes minhas forças acabam, não sei mais o que fazer, estou dando o meu melhor e a oportunidade não vem. Então, profissionalmente eu estou arrasado, mas se você me perguntar espiritualmente, é uma das melhores fases da minha vida. Porque eu estou levando a palavra, pessoas estão reconhecendo os seus erros, pessoas estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão tendo o entendimento do arrependimento, que é fundamental na vida de um cristão, na vida da pessoa. Então, espiritualmente, irmão, para mim está sendo uma maravilha. E para mim, isso é o que mais importa. Por mais que eu entenda que minha família depende de mim, por mais que eu entenda que minha família depende do salário que eu recebo, e aos olhos humanos, esse contrato, que já é pouco, né? Que já é pouco, tá se encerrando. Provavelmente eu não vou jogar, mas eu estou ali, levando a palavra de Deus e dependendo da graça de Deus. Ele falou, irmão, amém. É isso mesmo, acho que esse é o entendimento, eu sei que é difícil, complicado. E como eu comecei a conversar com ele, né, e passei esse tempo angustiado, assim, desse período de 3 meses, assim, né. E aí, quando foi na semana seguinte, eu fiz meu primeiro jogo pelo São Paulo. Passou 2 semanas, eu fiz um jogo contra o Palmeiras. Na terceira semana, o São Paulo estava renovando meu contrato até 2026. Olha só. Então, aí você pergunta assim, como isso, sabia? Irmão, graça de Deus. Graça de Deus. Só pela fé mesmo, Só né? pela fé, porque aos olhos humanos eu estava sem perspectiva. Estava meu contrato encerrando, não tinha oportunidade de jogar, não estava tendo oportunidade de jogar. E aí você fala, cara, como? Não, só Deus para poder te explicar. Se você quiser saber como isso, você faz uma oração aí e espero que te responder. Então, essas histórias, cara, as pessoas... E fora outras coisas que não vai ficar muito, muito longo, que aconteceram que tentaram manchar a minha imagem, assim, ficou um pouco manchado com os torcedores do São Paulo, mas tudo é graça de Deus, né, cara? Eu entendo, eu vejo como graça de Deus e como testemunho, né? Talvez pessoas vão olhar para esse Edifique hoje, não só hoje, mas especificamente hoje, né, falando que eu estou aqui, vai ver a história, o testemunho e vai se identificar, talvez vai chegar no quarto, vai estar passando pela mesma situação, vai falar, Deus, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia. Então, tudo serve de testemunho. É verdade. É aí que é a fé, né? Quando você não vê saída. Porque você ter fé, quando você vê saída, quando você... dá para eu fazer isso, dá para fazer aquilo, aí não é fé. Fé é quando você não vê realmente uma saída e você entrega a Deus e aí acontece. Eu lembro que quando você veio para São Paulo,
estava vindo para São Paulo, eu te mandei uma mensagem, aí eu conversei com um amigo nosso, que é também amigo da Adriana, o Evandro, São Paulino, falou, Sabino está vindo para São Paulo só 3 meses porque ele estava machucado. Bom, quem sabe, se Deus quiser, ele fique mais. E aí parece que você renovou por 1 ano. Por 1 ano, até o final do ano. Até o final do ano, eu falei, ele vai ficar até o fim do ano, porque você demorou para começar a jogar. Sim. E aí, depois você entrou 1, entrou 2, entrou 3, foi muito bem contra o Palmeiras, eu lembro. Falei, que legal ficar até o fim do ano. Aí, de repente, olha, o Sabino vai ficar até 2026. Puxa, então, que bênção pura. Exato. Justamente, a fé, né, cara? A fé. E não se abalar, né? Por mais que você esteja triste, acho que sua vida não pode acabar, né? Sim. Você tem que permanecer firme, fazendo o seu melhor, como diz lá em Colossenses 3:23, né? E tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração como para Deus, não para homens. Acho que essa é a chave de tudo, quando você entende isso, né? Fazer para Deus. Se vai acontecer ou não, é outros 500, como diz na Bahia, né? Mas faça o seu melhor, faça para Deus, e aí você deixa na mão de quem entende, de quem sabe. Sim, né? é verdade. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, falando de futuro, Sabino, o que você imagina, o que você sonha? Você tem sonhos a realizar ainda, ou você já conquistou tudo o que você queria? Assim, graças a Deus, realizei muitos sonhos que eu tive, né? Mas o meu maior sonho é trilhar o caminho dos meus filhos no caminho de Deus, assim. Né? E esse é o meu maior sonho, de ver meus filhos velhos. Nossa, esse também é meu sonho. Testemunhando da palavra de Deus, testemunhando do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de nosso Senhor. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Tem sede por buscar a Deus. Exato, né? Então esse é o sonho que eu quero buscar aí. Sim. Vocês fazem um devocional com as crianças, lê a Bíblia, como é que é? Toda vez que nós vamos dormir, nós oramos ali, né? E aí esposa também. Exato, minha esposa também. E aí nós ensinamos a eles a orarem. É muito engraçado assim, né? Porque eu falo, eita, até Juan, vamos orar agora, hein? Ela, vamos, papai. Obrigado, Jesus, por mais um dia. É a mesma oraçãozinha assim, né? E é tão gostoso, né? Quando a gente ouve aquela criança pequenininha falando de Deus. Percebe um coração sincero, né? E eu até posto assim nos meus status, assim, às vezes quando eu vou colocar eles para dormir, eles orando, né? Aí, Senhor Jesus, abençoe papai, mamãe, Teté, Juan. Coloca até o cachorro no meio, shake. Então, nós temos esse costume, né, de toda vez ali, quando nós vamos dormir, colocar eles para dormir, nós orarmos, né, contar alguma historinha para eles ali. Maravilha. Eduardo, tem mais alguma pergunta? Eu acho que por hoje eu estou muito satisfeito. Foi uma bênção, né, fomos edificados com certeza. Você vê como uma pessoa, né, de destaque, uma pessoa, né, que teria tudo para não lembrar de Deus, né? Mas é uma pessoa temente, uma pessoa sincera, uma pessoa que se relaciona, né? Você falou aí da importância de ter amigos. Então, a gente aprendeu bastante hoje. Viu? Eu até faço uma colocação que a gente vê muitos atletas falando em nome de Jesus, né? Falando que são cristãos, mas muitos você não vê no dia a dia, naquilo que você acompanha nos noticiários, vivendo realmente uma vida conforme a palavra de Deus, né? Íntegra, porque realmente o que o mundo do futebol, que é um mundo à parte, propicia, faz com que muitas vezes essas pessoas se percam nesse caminho. E desde 2017 eu tive o privilégio de conhecer o Sabino, e eu falei para ele já, sou bem mais velho que ele profissionalmente é um menino muito bom, mas que eu fico muito feliz com o que ele tem demonstrado de fidelidade à palavra do Senhor no seu dia a dia, na sua carreira. Sim, é realmente um exemplo, uma referência. Você tem quantos anos, Sabino? 28. Tá vendo? Rapaz. É idade para ser meu filho. Meu Deus. Não exagera. Eu tenho 48. E você falou que tinha vontade de ser pai cedo, então. Você foi pai com? Fui pai com 24. Até que tá na média, tá na média. Porque eu me casei com 23. Tá. E aí você parou ou pretende ter mais? Não, por enquanto... Por enquanto tá bom já, né? Novo, meu mais novo é impossível demais. Legal. Mas quem sabe? Tá nas mãos de Deus, né? Exato.
Gente, tenho certeza que você foi edificado, uma bênção ter conhecido você, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo referência mesmo para essas crianças, né? Porque, infelizmente, a gente não tem boas referências no mundo do futebol, né? E você é uma referência. Então, que Deus continue te sustentando. Amém, em nome de Jesus. Só pela graça. Pela graça, a gente sabe. Muito obrigado pelo convite, né? Espero receber mais convites mais vezes. Com certeza. Eduardo aqui, que tem um contato aí com o pessoal do mundo futebolístico. Opa, né? sempre que puder, já se sinta convidado. E eu repito, eu sou marcação cerrada. Eduardo, obrigada aí pela companhia. Eu que agradeço o convite, legal. foi um prazer, um privilégio para mim estar aqui com vocês. É sempre uma bênção estar aqui, para a gente sempre levar aqui a palavra de Deus através de vidas, daquilo que realmente importa, né, gente? Então, muito obrigada pela sua presença até aqui, por ter esperado, ter continuado aí, não ter trocado, mudado de vídeo, enfim. Se inscreve no nosso canal, que isso também é muito importante. Encaminha para algum amigo que gosta de futebol, que gosta do Sabino. Ajuda a gente aí, gente, a divulgar o nosso trabalho e a fazer o Edifique a chegar para muitas e muitas pessoas, tá bom? Valeu, muito obrigada, até a próxima.